Eles sorriram, brincaram, até flertaram dias ou horas antes de caminhar em direção à morte. O que disseram não foi apenas perturbador. Foi inesquecível. Alguns desses momentos ainda ecoam na minha mente, muito depois do vídeo terminar. Vamos ser honestos. Ninguém realmente pensava que eu era um cara bom antes disso, então... Aqui está a parte 2 das entrevistas mais perturbadoras e reveladoras com assassinos em série antes de serem executados. Arthur Gary Bishop, o confessor insensível. Arthur Gary Bishop era um predador infantil e serial killer que tirou a vida de 5 meninos em Utah no final dos anos 70 e início dos anos 80. Preso e condenado à morte em 1984, Bishop posteriormente deu um relato inquietantemente aberto de seus crimes em um documentário. Ele falou em detalhes sobre seu desligamento emocional, os impulsos sombrios que não conseguia controlar e o raciocínio distorcido por trás de sua violência crescente. Ao contrário de outros que permaneceram no corredor da morte por décadas, Bishop foi executado apenas alguns anos após sua condenação, trazendo algum alívio às famílias de suas vítimas. Em uma das partes mais perturbadoras da gravação, Bishop reconhece tanto o horror do que fez, quanto sua incapacidade de parar a si mesmo. Sua voz toca sobre a imagem de um gravador girando, quase como uma confissão congelada no tempo. Então, enquanto ele é levado embora algemado, um repórter faz uma última pergunta, e Bishop responde sem hesitação. Seu tom é plano e definitivo. Ed Kemper, o assassino de colegiais. O que torna esse caso tão perturbador é o quão calmo e inteligente ele parecia à primeira vista. Com 1,96 m de altura, ele era de fala mansa, educado e até ajudava a polícia com outras investigações. Mas por trás dessa máscara estava um homem que assassinou 10 pessoas, incluindo sua própria mãe e avós. Ele foi finalmente capturado após se entregar e fazer confissões assustadoramente detalhadas. Este clipe revela o ódio profundamente enraizado que ele tinha por sua própria mãe desde muito jovem. O tom de sua voz é pesado, mas controlado. Aqui, ele explica o que passou por sua mente após matar seus avós quando era adolescente. Suas palavras mostram quão perto ele esteve de se tornar algo ainda pior, ainda mais jovem. Pessoa que chega e me olhar de maneira engraçada, com um olhar suspeito, questionador, eu teria estourado os miólogos achando que estavam vindo me pegar. E se tivesse sido na cidade, eu teria sido um assassino em massa aos 15 anos de idade. Este momento é especialmente assustador. Ele fala sobre sentar-se com a cabeça decepada de uma vítima, sua lógica distorcida borrando a linha entre sanidade e loucura. Eu estou sentado com a cabeça decepada na minha mão falando com ela. E eu disse a mim mesmo, não é. Você está dizendo isso. Isso faz com que não seja insano. Ele encerra com uma reflexão assombrosa sobre suas ações, mostrando uma consciência perturbadora do que fez e de quem era. Sou americano. E matei americanos. Sou um ser humano e matei seres humanos. Eu fiz isso na minha sociedade. David Parker, Ray, o assassino da caixa de brinquedos. David Parker Ray era um criminoso sádico que transformou um trailer à prova de som em uma câmara de tortura, chamando-o de sua caixa de brinquedos. Lá dentro, ele mantinha mulheres cativas por dias ou até meses, abusando delas com a ajuda de ferramentas e às vezes com a ajuda de sua namorada, Cynthia Handy. Ele foi finalmente capturado em 1999, depois que uma vítima corajosa escapou e pediu ajuda. Embora ele tenha sido condenado a mais de 200 anos, a extensão total de seus crimes pode nunca ser conhecida. Agora, o que você está prestes a ouvir é chocantemente audacioso. Logo após ser condenado por sequestro e estupro, Ray diz algo que parece uma zombaria, distorcendo o conceito de vitimização de uma maneira profundamente perturbadora. Eu me sinto ótimo. E então, como se estivesse tentando afastar toda a culpa de si, ele fala sobre os encontros de uma maneira estranha e objetiva, insinuando que tudo foi consensual, apesar das evidências esmagadoras contra ele. Fiz o que eles queriam que eu fizesse. Ian Brady, o assustador retorno de um assassino silencioso. Ian Brady, uma metade dos infames assassinos do pântano, ao lado de Mara Hindley, foi responsável pelas mortes brutais de 5 crianças na Grã-Bretanha dos anos 1960. O crime chocou todo o país, não só pela sua crueldade, mas porque as vítimas eram tão jovens e seus locais de descanso final, em alguns casos, permanecem desconhecidos. Após décadas de silêncio, Brady finalmente falou novamente em público durante um tribunal de saúde mental, não para expressar remorso, mas para argumentar em favor dos seus próprios direitos. O que se seguiu foram uma série de respostas frias e calculadas que revelaram mais sobre seu ego do que
qualquer sentimento de culpa. Em sua primeira aparição pública em quase 50 anos, falando por vídeo do Hospital Ashworth, Brady parecia frágil, com uma sonda de alimentação. Mas seu tom permaneceu obstinado e calmo. Na prisão você é um macaco em uma jaula sendo cutucado com um bastão. Você não pode fazer planos quando não tem liberdade de controle. Quando perguntado se continuaria a se privar de alimento caso voltasse para a prisão, sua resposta não trouxe clareza. Ela insinuou algo mais sombrio. Bem, se eu fizer, eles podem me alimentar à força de qualquer maneira. Se me alimentarem à força, então tenho outro plano em mente. Ele descreveu seu desejo de deixar o hospital não com reflexão ou arrependimento, mas simplesmente exaustão, como se falasse sobre tédio, não assassinatos de crianças. Depois de 50 anos, já tive o suficiente. Não estou interessado em continuar isso, como você chamaria. Meio século em cativeiro, e assim continua. Nada mudou. E quando se tratou dos crimes em si, das vidas que ele destruiu, Brady não pediu desculpas, não expressou emoção. Em vez disso, tentou enquadrar tudo como algo filosófico, distante, frio. Esta tarde, Brady justificou todos os 5 assassinatos como uma experiência existencial. Rodney Alcala, a ilusão da lógica. Muitas vezes chamado de assassino do programa de namoro, Rodney Alcala foi um assassino em série condenado, responsável pela morte de pelo menos 8 mulheres. Embora as autoridades acreditem que o número verdadeiro possa ser muito maior, seus crimes foram brutais, e o que o tornava ainda mais perturbador era seu charme inquietante e inteligência. Ele chegou a se representar no tribunal. Durante seu julgamento, ele apresentou argumentos longos e friamente lógicos, defendendo-se com um tom mais adequado a uma sala de aula do que a um tribunal repleto de famílias enlutadas. Neste próximo clipe, preste atenção à maneira como ele calmamente questiona a mãe de uma de suas vítimas, quase como se ele estivesse tentando transferir o ônus da prova para ela. É frio, calculado e completamente desconectado da emoção. Depoimento de qualquer pessoa além da Sra. Fraser de que as orelhas de Robin estavam furadas. Nenhum dos amigos dela sabia disso. Então ele pressiona ainda mais, acusando de repente a mãe de não sustentar sua afirmação com provas visuais. Sua voz é quase casual, mas é isso que a torna assustadora. A Sra. Fraser teve muitas oportunidades de apresentar a vocês, o júri, uma foto de Robin usando brincos. E para reforçar o argumento, ele volta novamente, repetindo a lógica com frieza repetitiva, como se tudo fosse apenas um quebra-cabeça para resolver, não uma pessoa que ele tirou. Robin, como ela diz, usasse brincos o tempo todo. Esse fosse o hábito dela, então deveria haver algum brinco. Dennis Rader, o assassino BTK. Este homem levava uma vida dupla que enganou quase todos ao seu redor. Conhecido publicamente como um homem de família, líder da igreja e oficial de conformidade, ele era secretamente o assassino BTK, abreviação de amarrar, torturar, matar. Entre 1974 e 1991, ele assassinou 10 pessoas no Kansas, provocando a polícia com cartas e pistas. Sua calma e planejamento aterrorizantes fizeram dele um dos assassinos mais perturbadores da história moderna. Quando finalmente confessou, sua voz estava assustadoramente relaxada, como se estivesse falando sobre algo comum. O que ele diz aqui é simples, mas o peso disso é enorme. Eu sou o cara que a estuprou. Ele descreve como as pessoas que ele visava se tornaram mais do que apenas vítimas. Elas se tornaram fantasias que ele recriava em sua mente repetidamente. Uma vez que essa pessoa potencial se torna uma fantasia, eu poderia apenas repetir isso e deitar na cama à noite, pensando nessa pessoa, nos eventos e como isso vai acontecer. Este último trecho mostra como ele tentou justificar suas ações ao afirmar que não tinha controle sobre elas. Suas palavras fazem parecer que algo totalmente diferente estava puxando as cordas. Você pode parar isso. Eu não posso parar isso. Simplesmente é impossível, sabe? Se você estivesse no nervo. Darlie Routier, uma mãe envolta em dúvida e emoção. Darlie Routier foi condenada à morte pelos esfaqueamentos fatais de seus 2 filhos pequenos, Damon e Devon, em 1996. Desde o início, o caso foi obscurecido por contradições. Alegações de um intruso misterioso, detalhes contraditórios da cena do crime e um vídeo amplamente analisado dela borrifando serpentinas nos túmulos dos filhos pouco depois das mortes. Os apoiadores argumentam que ela foi condenada injustamente, enquanto outros permanecem convencidos pela narrativa da acusação. Nas raras entrevistas que se seguiram, Darlie falou com uma mistura de tristeza, descrença e esperança persistente. O primeiro policial a chegar ao local, David Waddle, deu um relato angustiante do que viu. Sua voz transmite:
o tipo de memória que nunca desvanece. Nunca esquecerei seu rosto. Ele estava olhando para nós, com os olhos abertos, borbulhando sangue. Parecia que estava com medo. Darlie descreveu suas próprias lesões com uma calma clínica, apontando como ficou perto de morrer naquela noite. Mas não foi cortado completamente. E eles disseram que, se tivesse sido cortado mais 2 milímetros, que é uma quantidade muito, muito pequena... Ela ainda não consegue entender como um momento em um túmulo, destinado a celebrar os aniversários de seus filhos, foi distorcido em algo que a ajudaria a colocá-la no corredor da morte. Quem teria imaginado que você poderia ser condenado à morte por uma lata de serpentina? E em um momento mais tranquilo, ela falou de um sonho, uma visão de seu filho, que parecia mais uma mensagem do outro mundo. Eu estava olhando para ele e ele parecia tão perfeito. E eu disse, você está com Jesus. E ele apenas sorriu tão grande. Emilia Carr. Vida no corredor da morte. Com apenas 30 anos, Emilia Carr se tornou uma das mulheres mais jovens no corredor da morte nos Estados Unidos. Condenada por seu papel no sequestro e assassinato da esposa separada de seu amante, o caso chocou muitos devido aos seus detalhes assustadores e ao envolvimento inesperado dela. Emilia, que uma vez teve um futuro como mãe e estudante, agora passa a vida atrás das grades, aguardando uma execução que pode ou não acontecer. No entanto, em entrevistas, ela demonstra uma atitude surpreendente, algo entre desafio e esperança forçada. Nesta parte, ouça atentamente como ela redefine sua realidade. Seu tom não é de medo. É quase orgulhoso, como se ela tivesse encontrado uma maneira de mudar o significado de sua sentença. É o corredor da vida. Corredor da vida? Por quê? Porque não estamos morrendo, estamos vivendo. Ela então é perguntada sobre algo que atinge o cerne do corredor da morte. Ela acredita que a execução realmente vai acontecer? A resposta dela é firme, quase como uma regra pela qual ela vive. Não. Você já pensa, posso ser executado? Não. Você não pode ter essa mentalidade, porque isso significa que você aceitou isso. E com suas palavras finais neste segmento, Emilia faz uma observação fria sobre o sistema de justiça, moldada por suas experiências e possivelmente sua raiva. Infelizmente, a igualdade é uma ilusão. Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, conhecido como o Cannibal de Milwaukee, matou 17 homens e meninos ao longo de vários anos. Seus crimes escalaram para extremos horríveis, com muitas de suas vítimas sujeitas a atos indescritíveis antes de serem assassinadas. Seu reinado de terror terminou em 1991, quando uma de suas vítimas, Tracy Edwards, escapou e alertou as autoridades. Dahmer foi preso, condenado por 15 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, ele encontrou seu fim em 1994, quando foi morto por um colega de cela. As palavras de Dahmer são arrepiantes, enquanto ele descreve a sensação quase viciante que sentia ao cometer esses atos violentos. O que se destaca é a forma quase factual de sua fala, como se o horror de suas ações fosse quase secundário em relação às emoções que ele experimentou. Não porque eu estava com raiva deles, não porque eu os odiava, mas porque eu queria mantê-los comigo. Mais tarde, quando perguntado se ele continuaria matando se estivesse livre, sua resposta é inquietantemente direta, mostrando o quão profunda era sua compulsão. Desesperadamente, o malvado e perverso que eu realmente obtenho uma espécie de prazer ao assistir àquela gravação. Em outra declaração assustadora, Dahmer reflete sobre o processo mental distorcido por trás de suas ações, como ele poderia desumanizar suas vítimas para facilitar a execução de seus crimes. Despersonalizar outra pessoa e vê-la apenas como um objeto para prazer. Ele chega ao ponto de descrever sua obsessão com os restos de suas vítimas, oferecendo uma justificativa assustadora para o desmembramento e o perturbador memorial que criou. Eu gostaria de poder dizer que isso simplesmente foi embora completamente, mas não, há momentos em que ainda acontece. Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire, fala. No final dos anos 70 e início dos anos 80, Peter Sutcliffe aterrorizou o norte da Inglaterra. Ao longo de 5 anos, ele assassinou brutalmente 13 mulheres e tentou matar várias outras. Seus crimes foram marcados por uma violência horrenda, e sua justificativa, alegando estar em uma missão divina, apenas intensificou o horror. Nesta rara gravação de entrevista, Sutcliffe explica seus pensamentos e ações com suas próprias palavras, com uma calma que é mais perturbadora do que a raiva. Ele reflete sobre sua infância sem hesitação, descrevendo um ato de violência não com remorso, mas com orgulho. O detalhe é gráfico e seu tom é assustadoramente casual.
Consegui 7,5 daquele valentão que estava me intimidando. Seu primeiro ataque? Ele o chama de desajeitado. Não há foco na vítima, apenas na falha de sua arma. Ele fala como se estivesse descrevendo um erro mecânico, não uma vida humana. Foi um ataque desajeitado. Eu provoquei, era a minha primeira tentativa, porque o golpe explodiu e o cascalho voou. E durante todo o tempo, ele permaneceu convencido. Ele fala com total certeza de que Deus estava guiando-o, de que ele foi escolhido. Eu acreditava firmemente, 100% que era Deus, me dando as instruções para fazer aquelas coisas. E eu acreditava que era a coisa certa. Mesmo quando os promotores o descreveram como um predador sexual, ele reagiu, ainda convencido de que estava fazendo algo justo, e não maligno. Como ele disse, então, um predador sexual? Bem, eu não sou assim de forma alguma e nunca fui. Eu estava tentando acabar com esse tipo de coisa quando estava em minha missão. Uma voz arrepiante, uma ilusão inabalável e uma calma, que torna tudo o que ele diz ainda mais aterrorizante. Samuel Little, o confessor silencioso de inúmeros crimes. Samuel Little era conhecido apenas pelas autoridades como um vagabundo com um longo histórico criminal. Mas em 2018, ele confessou ter assassinado mais de 90 mulheres ao longo de décadas, tornando-se um dos assassinos em série mais prolíficos da história dos Estados Unidos. Suas confissões eram assombrosas, não apenas pelo conteúdo, mas pela maneira tranquila como as entregava, frequentemente com detalhes arrepiantes e sem nenhum arrependimento visível. Nesse primeiro momento, Little não hesita. Ele começa com uma descrição que é fria, indiferente e mostra o quanto pouco ele valorizava a pessoa de quem está falando. Ela é o que hoje em dia você chamaria de uma pessoa transgênero. Ela é um homem negro vestido como mulher? O momento seguinte mostra como ele fala casualmente sobre atrair sua vítima. Não há emoção, apenas uma recordação direta, como se estivesse contando uma história rotineira do passado. Então, essa oportunidade surgiu, levá-la à loja, certo? Em vez de trazê-la de volta para o apartamento, eu fui para a rua 27. Agora o tom dele muda um pouco. Mas o que ele diz se torna ainda mais gráfico. Ele fala sobre arrastá-la do carro sem hesitação, sem empatia, sem pausa. Tirei-a do carro, puxei-a para fora. E arrastá-la para o bosque lá atrás. E, finalmente, em uma das partes mais assombrosas, Little relembra como ela caiu de bruços no chão macio. Sua voz não treme. Não há tristeza, apenas memória. Sim, mas antes de chegarmos à água, a terra estava encharcada. Eu a soltei e ela caiu no... Otis Toole, o maníaco por poder. Otis Toole foi um serial killer e incendiário condenado, conhecido por sua parceria com Henry Lee Lucas. Ele confessou vários assassinatos durante os anos 80, embora muitos detalhes permaneçam em disputa. O que diferenciava Toole não eram apenas seus crimes, mas sua atitude perturbadora. Ele frequentemente ria ao falar sobre assassinatos e destruição. As suas entrevistas revelavam um homem que parecia gostar do caos, sem mostrar sinais de remorso ou empatia. Desde o início da sua entrevista, o tom e o sorriso de Toole criavam uma atmosfera desconcertante, como se ele não estivesse apenas a lembrar-se dos seus crimes, mas a revivê-los com prazer. Até sua autodescrição é perturbadora, pois ele abraça orgulhosamente a escuridão que os outros veem nele. Mas talvez a parte mais perturbadora seja quando ele fala sobre incendiar cidades. O que deveria ser horrível, ele acha emocionante, quase eufórico. Vê-los queimar. Isso deve ser. Richard Kuklinski, o Homem de Gelo. Ele não era apenas um assassino, ele era alguém que operava como uma máquina, frio e calculista. Richard Kuklinski, conhecido como o Homem de Gelo, trabalhou como assassino de aluguel e acredita-se que tenha assassinado mais de 100 pessoas. Ele não mostrava piedade, nem emoção, e raramente deixava rastros. Mas por trás de sua reputação estava um homem cheio de vazio, movido não pela emoção, mas por algo ainda mais sombrio. Suas palavras são uma janela para uma alma sem calor. Ouça como ele se descreve, não em termos do que fez, mas do que lhe faltava. Eu sou provavelmente a pessoa mais solitária do mundo porque não há nada de que eu me importe. Ele não fala de raiva ou impulso. Ele fala de um vazio. E como esse vazio foi preenchido com algo muito mais perigoso, ódio.
Não há amor na minha vida. Preciso de algo para substituir isso. Então substituo por ódio. Ódio constante. Para ele, o ódio não era apenas uma emoção. Era combustível. Esta próxima frase soa menos como uma confissão e mais como um mecanismo de sobrevivência. Isso mantém meu pé esquerdo indo à frente do meu pé direito. Mantém-me em movimento. E no final, esse ódio completou seu ciclo. Não há medo em sua voz, apenas uma aceitação pesada do que está por vir. Então ódio. Foi com isso que você começou também. Então eu completei o ciclo. Está na hora de morrer. Lawrence Bittaker, o confessor depravado. Lawrence Bittaker foi um dos Toolbox Killers que, junto com seu parceiro Roy Norris, brutalmente agrediu e assassinou vários adolescentes no sul da Califórnia em 1979. Seus crimes foram tão horrendos que gravações das agressões ainda são usadas no treinamento do FBI hoje. A reação pública à captura deles foi intensa, e muitos sentiram que a justiça foi finalmente feita quando Bittaker recebeu a pena de morte. Embora ele tenha estado no corredor da morte por quase 40 anos, Bittaker acabou morrendo de causas naturais antes que sua execução pudesse ser realizada. Em um momento arrepiante de uma de suas entrevistas, Bittaker descreveu como um encontro fatídico, colocou seu caminho criminal em movimento. Encontrando-se com o estuprador em série e decidir se um pouco de entretenimento de fantasia funcionaria. Mais tarde, ele refletiu sobre a gravidade de suas ações, expressando profundo arrependimento pelas vidas que destruiu. Gostaria de poder voltar atrás e não fazer isso. Vida desperdiçada. Totalmente desperdiçada. Machuquei tantas pessoas. Quando perguntado sobre entrar em contato com as famílias de suas vítimas, sua resposta foi uma confissão nua de sua incapacidade de enfrentá-las. Eu não saberia o que dizer para eles. Vergonha demais para sequer tentar implorar o perdão deles. Harold Shipman, o médico da morte. Confiado por inúmeras famílias e visto como um clínico geral gentil e quieto, ele realizou uma das mais mortais séries de assassinatos da história moderna. Em vez de salvar vidas, usou seu papel para silenciosamente acabar com elas, principalmente visando mulheres idosas. Seus crimes começaram a ser desvendados quando um testamento suspeito levantou suspeitas, revelando eventualmente um número chocante de mortes ligadas a ele. Os investigadores acreditam que ele pode ter matado mais de 250 pessoas. O que torna o caso de Shipman verdadeiramente perturbador é o quão calmo e calculado ele parecia, mesmo ao falar sobre temas sérios como saúde mental e depressão. Observe atentamente agora, enquanto vemos um desses momentos silenciosos, mas reveladores, capturado em sua entrevista. Ter você internado em um hospital está adicionando outro fator para essa depressão. E apenas momentos depois, outro pequeno gesto revela ainda mais. Isso não é apenas linguagem corporal. É engano envolto em palavras calmas. Está acrescentando outro fator para essa depressão. Luca Magnotta, a ilusão da vítima. Este é um caso onde ego, fama e horror colidiram da forma mais perturbadora. Luca Magnotta ganhou notoriedade global, não apenas por seus crimes brutais, mas pela forma como meticulosamente orquestrou a atenção em torno deles. Em 2012, ele foi preso pelo assassinato e desmembramento de Jun Lin, um crime que ele filmou e distribuiu online. Mas, mesmo antes desse ato, ele já se posicionava como vítima. O que é perturbador não é apenas o que ele fez, mas como ele falava, como se fosse ele o injustiçado. Ouça suas palavras aqui, retratando-se como um homem destruído por fofocas. Os rumores destruíram minha vida, basicamente. E tenho recebido ameaças de morte. Esse mesmo tom de autopiedade continua. O foco dele não estava no que ele tinha feito, mas em como o mundo o via. Eu estou prestes a ter um colapso nervoso aqui. Minha reputação está completamente arruinada. E esta frase final, talvez a mais reveladora de todas, pintou o retrato de um homem sozinho. Não por injustiça, mas por quem ele realmente era. Ninguém quer falar comigo. Basicamente, não tenho ninguém. David Berkowitz, o filho de Sam. Poucos criminosos abalaram uma cidade inteira como este homem fez no verão de 1976. Conhecido como o filho de Sam, ele aterrorizou a cidade de Nova York com uma série de tiroteios aleatórios, matando 6 pessoas e ferindo várias outras. Suas cartas enigmáticas para a polícia e a mídia aumentaram o medo. Embora condenado à prisão perpétua, mais tarde afirmou ter encontrado a fé e expressado profundo arrependimento por seus crimes. Neste clipe, ele fala sobre tentar fazer reparações, quase se desculpando por suas ações passadas. É um momento silencioso e de remorso que revela seu desejo de redenção.
sabe? Ser aquela pessoa má que é ser um tolo. Isso aí ter isso... Berkowitz reflete sobre a época em que se sentiu controlado por algo muito além de si mesmo. Sua descrição pinta um quadro assustador de sua mentalidade durante os assassinatos. Eu sinto-me tão por baixo. Poder satânico e controle satânico. Eu não me importava foi um ponto em que eu não me importava se vivia ou morria. Ele discute sua crença passada de que estava possuído por demônios. Uma maneira de explicar suas ações. É um olhar sobre a escuridão que o consumiu durante sua onda de crimes. O David Berkowitz, da pessoa problemática e atormentada. Eu acredito que eu estava possuído por demônios. Ele também fala sobre um momento de clareza e perdão. Sincero ou não, marca uma mudança em sua jornada rumo à autoaceitação. Houve um longo período de luta em que não conseguia me perdoar e passei por muita dor. Nessa época... Israel Keyes, o monstro metódico sem padrão. Israel Keyes era um assassino calculista que escondia kits para matar por todos os Estados Unidos e escolhia vítimas aleatoriamente. Após assassinar Samantha Koenig, ele foi capturado pelo FBI. Antes do julgamento, tirou a própria vida, deixando para trás segredos perturbadores e crimes não resolvidos. Keyes não apenas admitiu seus crimes. Ele parecia gostar dos jogos mentais. Nesse primeiro momento, ele ri da ideia de estar além do castigo. Para ele, a morte era uma brecha, não uma consequência. Sim, todos esses outros estados, eles não podem me processar. Mesmo enquanto é questionado, Keyes mantém-se presunçoso e autoconsciente. Aqui, o tom dele oscila entre sarcasmo e satisfação, como se todo o processo fosse um jogo distorcido que ele já venceu. Você está em um dilema, não é? Você está em um dilema. Estamos oferecendo a você, sabe? Estamos oferecendo a você. Esta próxima linha pode parecer simples, mas é a risada que realmente impacta. Há algo profundamente perturbador em como ele encontra diversão no medo e caos que ele causou. Então, vamos realmente escapar. E, finalmente, mesmo quando fala sobre si mesmo, Keyes não mostra nenhum remorso. Sua voz é monótona, seu sorriso é visível e suas palavras são honestas de um modo que as torna ainda mais assustadoras. Sejamos honestos, ninguém realmente achava que eu era um cara bom antes disso, então... Paul Bernardo, palavras calmas, passado sombrio. Poucos nomes provocam tanta repulsa na história criminal canadense quanto o dele. Paul Bernardo, frequentemente chamado de assassino Ken e Barbie, cometeu uma série de crimes brutais ao lado de Karla Homolka no final da década de 1980 e início dos anos 90. Juntos, foram responsáveis pela tortura, estupro e assassinato de pelo menos 3 mulheres jovens, incluindo a própria irmã de Karla. Mesmo anos após sua prisão, suas entrevistas revelam um homem ainda tentando controlar a narrativa, frio, calculista e perturbadoramente composto. Nesta parte, ouça como ele tenta minimizar a forma como a polícia o descreveu, como se estivesse mais preocupado com sua reputação do que com o horror de seus crimes. Sabe, declarou que Paul Bernardo era, sabe, esse mentiroso louco para a polícia. Qual é o problema fundamental aqui? Bem, eu não. Quero dizer, justiça à maneira canadense. O mesmo silêncio, mas com uma defensividade afiada, continua no momento seguinte. Ele tenta se pintar como mal compreendido, insistindo para que as pessoas parem de chamá-lo por algo que ele costumava ser. Não vou sentar aqui, sabe, vir voluntariamente e ter pessoas vindo, vocês me banem da imprensa. Vocês mudam suas histórias e constantemente dizem que eu sou um mentiroso. Eu cometi um erro há 17 anos. Depois, ouvimos a voz de Karla Homolka em uma antiga gravação de áudio, fria e casual, relembrando o que Bernardo disse durante sua onda de assassinatos. As palavras dela são assustadoras. Diga a verdade, se não for o propósito de qualquer entrevista, era apenas estúpido, porque se eu sou esse mentiroso louco, estarei aqui mentindo sobre tudo, certo? Quero dizer, por que não mentiria? Eu sou apenas esse mentiroso louco. E, finalmente, Bernardo ignora tudo com uma indiferença perturbadora, zombando do julgamento, desprezando as vozes das vítimas e não mostrando nenhum traço de remorso. Estou olhando para vocês, e vocês são os vilões porque não estou fazendo nada de errado. Estou dizendo a verdade, e vocês andam por aí emitindo declarações de que eu menti aqui, eu menti ali. Jodi Arias, a mulher por trás das manchetes. Jodi Arias foi condenada em 2013 pelo brutal assassinato de seu ex-namorado, Travis Alexander. O crime envolveu múltiplos golpes de faca, um tiro na cabeça e uma loucura da mídia que transformou o julgamento em um espetáculo nacional. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento, depois mudou sua história várias vezes antes de alegar legítima defesa. Mesmo após o veredicto, suas entrevistas revelaram uma mente cheia de contradições entre arrependimento, negação e desafio.
Logo após ouvir a decisão do júri, Jodie falou em um tom suave e distante. Sua mente parecia vagar, quase como se ela tivesse mentalmente saído da sala. Eu não sei. Simplesmente me sinto sobrecarregada. Eu acho que só preciso de... viver um dia de cada vez. Manashian, quando perguntada sobre o júri considerá-la culpada de homicídio premeditado, ela negou com surpreendente calma, insistindo que o mundo viu não era sua intenção. Foi inesperado. Para mim, sim, porque não houve premeditação da minha parte. Posso ver como as coisas parecem assim. Talvez o momento mais impactante tenha sido quando ela pareceu aceitar a possibilidade da morte. Não com medo, mas quase como uma acolhida. Eu queria rastejar para debaixo da mesa e simplesmente desaparecer. E então, como se tentasse recuperar algum tipo de humanidade, ela ofereceu um raro vislumbre de remorso, simples, mas pesado. Só agora estou começando a entender completamente o que fiz as pessoas passarem. Minha família e todos os outros também. Essa é a parte da qual eu sempre vou me arrepender. Pedro Lopes, o monstro dos Andes. Escondido à vista de todos e depois desaparecendo sem deixar rastro, este homem é temido como um dos assassinos em série mais prolíficos da história. As autoridades acreditam que ele matou mais de 300 jovens na Colômbia, Peru e Equador. Ele foi preso em 1980 e surpreendentemente libertado em 1998 por bom comportamento. Desde 2002, seu paradeiro permanece desconhecido, deixando para trás terror, perguntas sem resposta e um mistério assombroso. O que você está prestes a ouvir é frio e calculado. Não há remorso em seu tom, apenas um distorcido senso de dever ao guiar os oficiais para o que ele chama de seu trabalho. Era meu trabalho levar a polícia onde havia impunidade, o desmembramento de cadáveres pelo sistema de justiça. Em seguida, vem um momento em que ele tenta compartilhar a culpa, mas ouça atentamente. Suas palavras não o inocentam. Elas revelam a forma como ele distorce a realidade. Bem, participei do ato, sugerido por outra pessoa da parte de Jorge Pata. Agora, ele é questionado sobre quantos crimes esteve envolvido. Em vez de assumir a responsabilidade, ele fornece um número tão pequeno que parece zombaria. Aproximadamente eu participaria em 4. E finalmente, quando perguntado diretamente se ele matou, sua resposta é tão assustadora quanto evasiva, transferindo a culpa enquanto revela tudo. Bem, eles me ensinaram e eu não gostei. Bo Pete Jeffrey, o assassino que não conseguia se decidir. Bo Pete Jeffrey foi condenado por assassinato em primeiro grau, após o brutal assassinato de sua esposa, Lisa. Suas entrevistas são uma mistura perturbadora de contradição, oscilando entre afeição e raiva, negação e confissão. Observando-o falar, você fica com uma estranha inquietação, sem saber se ele está delirante, manipulador ou simplesmente insensível ao que fez. Desde o início, há uma casualidade perturbadora na forma como ele descreve o crime. Suas palavras parecem erradas, quase como se ele mesmo estivesse incerto ou fingindo estar. Estou aqui por homicídio em primeiro grau. Eu matei minha esposa, acho. Disseram que eu fiz isso. O momento seguinte é muito mais direto e chocante. Seu tom endurece, e ele descreve a agressão com um termo de gíria, até mesmo imitando a violência com efeitos sonoros. Eu coloquei o... Fora dela, como todo o amor, Sally. Então vem uma das partes mais estranhas da entrevista. Ele afirma amor, mas sua próxima frase revela um ódio profundo. É uma contradição arrepiante que faz você questionar cada palavra. Você amava Lisa ou a odiava? Eu amei Lisa até o dia, senhor. Na verdade, estava esperando que Lisa morresse de causas naturais porque a odiava tanto. E finalmente, como se tentasse reescrever o passado, ele fala de Lisa com carinho, chamando-a de tudo o que ele sempre quis, mas parece mais um homem tentando convencer a si mesmo do que qualquer outra pessoa. Usar anéis em todos os meus dedos. E, senhor, se eu tivesse acertado alguém com a minha mão, primeiro de tudo, as mãos de oração teriam acertado você primeiro. Então, Gary Ridgway, o assassino da Green River. Este homem conseguiu ficar escondido à vista de todos durante anos, tornando-se silenciosamente um dos assassinos em série mais prolíficos da história americana. Conhecido como o assassino do Rio Green, ele confessou ter matado 71 mulheres, embora o número real possa ser maior. Seu tom calmo e objetivo ao falar sobre os crimes só aumenta o horror. Ele frequentemente visava mulheres vulneráveis e usava táticas cuidadosamente planejadas para parecer inofensivo. Ouça atentamente como ele explica suas táticas de manipulação. Perceba como ele fala de forma casual sobre esconder sua identidade enquanto mostra uma foto de seu filho para ganhar confiança. Sim, então eu tirei minha identidade e com minha identidade estaria meu...
meu dedo sobre a minha carteira de motorista para esconder meu nome. Ele até admite que a foto não estava ali por acaso. Era parte da armadilha. Seu acordo calmo aqui mostra quão calculados eram seus movimentos. Para que eu pudesse ver meu filho e eles soubessem que eu era meio que uma pessoa normal. Uma das coisas mais perturbadoras que ele revela é que uma vez cometeu um assassinato enquanto seu filho estava sentado ao lado dele no carro. Seu tom de voz não muda. Ele relata essa memória como se fosse apenas outro momento. Uma mulher nos fundos, estrada secundária, e Matthew estava ao meu lado no assento e ela entrou e... Quando perguntado por que não continuou usando seu filho como disfarce, a razão que ele dá é assustadora, porque durante aquele tempo ele estava matando tantos. Eu não queria que meu filho, visse isso acontecer de novo, porque eu estava matando muitos deles. Scott Peterson, o marido que se tornou assassino condenado. Scott Peterson foi condenado pelo assassinato de sua esposa grávida, Laci Peterson, em 2002, um caso que cativou a nação. Laci desapareceu na véspera de Natal, e à medida que a investigação se desenrolava, a suspeita rapidamente se voltou para Scott devido às suas histórias inconsistentes, caso secreto e comportamento incomumente calmo. Apesar de suas repetidas negativas, o júri o considerou culpado de assassinato em primeiro grau, sentenciando-o à morte. Mas não são apenas as provas que assombram as pessoas. É a maneira como ele falava e se comportava durante aqueles momentos críticos. Em uma de suas primeiras aparições públicas, Scott olhou diretamente para a câmera, negando tudo com um olhar firme. Não havia emoção, sem hesitação, apenas uma frieza no seu tom. Eu não tive nada a ver com o desaparecimento da Laci. Então houve aquela ligação arrepiante para a mãe de Laci. Em vez de perguntar se ela tinha visto sua filha, Scott foi direto a uma declaração. Sua escolha de palavras, tão precoce e tão definitiva, enviou uma onda de suspeita em todos que estavam ouvindo. Laci está desaparecida. Mais tarde, em frente às câmeras e voluntários, ele falou sobre sua esposa desaparecida e filho não nascido. Mas algo parecia errado. Ele estava composto, demasiado composto. Sua voz carecia de calor. Sua expressão mal mudava. Isso você sabe, muito pessoal pra mim. Vou continuar procurando por ela, obviamente. E há momentos assim que, você sabe, é difícil continuar, obviamente, mas muito obrigado. E assim, ele se afastou. Calmo, imperturbável. Como se fosse uma coletiva de imprensa rotineira. Não uma busca desesperada pela mulher que carregava seu filho. Issei Sagawa, o canibal que saiu livre. Issei Sagawa assassinou e canibalizou sua colega de turma, René Hardveld, em 1981, enquanto estudava em Paris. Declarado insano, ele evitou a prisão e voltou para o Japão como um homem livre. Em um documentário da Vice, ele descreveu abertamente seus impulsos e pensamentos perturbadores com um distanciamento calmo. Suas palavras iniciais já insinuam um homem completamente desvinculado da moralidade humana. Como se tentasse justificar suas ações, ele fala não como um criminoso, mas como alguém que pensa que simplesmente não pertence a este mundo. A razão pela qual tenho delírios tão bizarros é porque sou o único que pode pensá-los. Ninguém mais os tem. Às vezes, ele parece estar ciente do impacto que seu crime deixou para trás, mas mesmo nisso há uma estranha falta de peso emocional, como se ele apenas estivesse observando tudo à distância. Atirando uma bala do tamanho da ponta do meu dedo, consegui machucar ou mudar tantas pessoas. Mas o momento mais horrível vem quando ele descreve o próprio ato. Com seus próprios desenhos e palavras, ele nos guia calmamente por um dos momentos mais sombrios na história do crime real. Normalmente eu falo sobre isso assim, falando com vocês todos, sorrindo. Foi realmente assustador. Décadas depois, suas fantasias mudaram. Mas não de uma forma que traga conforto. Mesmo em pensamentos sobre a própria morte, a obsessão permanece inquietantemente presente. Não sinto vontade de ser comido. Se não houver ninguém para me comer, quero ser morto. Se este episódio ficou com você mesmo, depois de terminar, pressione o botão de inscrever-se. Deixe seus pensamentos nos comentários sobre qual momento te impactou mais.